Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Civerli e olha só que coisa bacana, os carros da Fórmula 1 começaram a ser divulgados, claro que daquele jeito, né? É sempre bom lembrar, geralmente eles usam imagens renderizadas ou mesmo quando apresentam os carros, eles ainda estão numa configuração meio limpa, digamos assim. A gente só começa a ver coisas realmente interessantes, atualizações interessantes, realmente quando o carro vai para a pista nos testes de pré-temporada. E o Boteco F1, claro, vai cobrir tudo isso. Então, terão dias que eu vou colocar dois carros numa mesma análise, três provavelmente, se o que aparecer na verdade não for tão interessante assim. E claro, durante toda a pré-temporada da Fórmula 1, a gente vai estar aqui para apresentar para vocês tudo de mais interessante na parte técnica dos carros da categoria. Então, se você não está inscrito, aproveita e se inscreve. Então, hoje é dia de nós analisarmos o pouco que vimos do carro da Haas em 2020. Primeira coisa que chama bastante no carro da Haas, logo na parte dianteira, é que o time deu uma Alfa Romeozada, digamos assim. Eles seguiram o estilo da Alfa Romeo. Primeira questão, o carro do ano passado tinha uma asa dianteira que buscava algo parecido com o que a Mercedes, a Red Bull tem utilizado, que é aquela asa que ela é um pouco maior nas beiradas, perto da footplate. Nesse ano a Haas trouxe uma asa que já lembra mais a Alfa Romeo, lembra mais o da Ferrari. Não é extremo como Ferrari e Alfa Romeo, mas está ali no meio do caminho. A McLaren chegou a brincar um pouco também, em algumas corridas utilizava um final de asa ali perto da footplate que era mais extremo, que era bem mais baixo, em outras que era um pouquinho maior, então isso pode mudar de corrida para corrida, mas dá a entender que a Haas, nesse primeiro momento, quer trabalhar muito mais a ideia do desvio do fluxo lateral, no estilo que a Alfa Romeo e a Ferrari trabalham. Lembrando, o carro da Haas, toda a questão aerodinâmica é fabricada pela Dallara, e componentes como transmissão, suspensão, caixa de câmbio, tudo isso é da Ferrari. Então eles compram essas peças não listadas do jeito que a FIA utiliza no regulamento para colocar em seu carro. Então hoje nós vamos falar de tudo que a Dallara fabricou nesse carro. O bico é o conceito utilizado pela Alfa Romeo, a McLaren trouxe esse conceito também em 2018, a Force India é famosa por usar esse conceito de você fazer 3 aberturas no bico para você ajudar no fluxo de ar, principalmente ali para as áreas do bargeboards, para a área do splitter que fica abaixo do carro, para trabalhar melhor o fluxo de ar, principalmente pela parte de baixo do carro, porque o grande problema da Haas no ano passado, o que era? O time não conseguia trabalhar com a janela de temperatura dos pneus. E o que os pilotos apontaram é que o carro tinha muita dificuldade em ter um bom desempenho em curvas de médio para baixa. Então, por exemplo, todo aquele setor 2 de Interlagos, sabe? Então você tem o Pinheirinho, Bico de Pato. Quando o carro se aproximava daquelas curvas, eles não conseguiam fazer uma velocidade interessante para gerar uma energia bacana para os pneus, dessa forma os aquecendo de uma forma mais interessante. Então o carro tinha dificuldades em curvas de média para baixa, ou ele não conseguia morder o apex com a dianteira, e se ele mordia o apex com a dianteira, a traseira balançava, então ele deslizava o pneu, estragando assim o tempo de vida útil dos pneus traseiros e dianteiros. Também carro de Fórmula 1 deslizar é a pior coisa possível que pode acontecer, tanto para o tempo de pista, o tempo de volta na verdade, quanto também para os pneus. Então a ideia da Haas é melhorar essa distribuição do fluxo de ar
para as boards, que aí sim vão trabalhar com a área da Coca-Cola, como a gente vai ver agora. Essas ranhuras que você vê na lateral do assoalho do carro serve para eliminar qualquer turbulência que os pneus rodando, borracha quente rodando ali, vai acabar totalmente com o fluxo de ar mais legal para o carro trabalhar. Então essas ranhuras servem para tirar esse fluxo turbulento que os pneus possam causar, como eu já expliquei nesse vídeo aqui. Então a Haas redesenhou essas ranhuras para trabalhar melhor com o Tire Squat, dessa forma dando um pouco mais, selando na verdade um pouco mais a traseira do carro. Dessa forma evitando, como a gente já falou, esses slides, né? O carro deslizar na pista quando está fazendo uma curva de baixa ou uma curva de média para baixa e média para alta também. Média para alta já nem tanto, mas média para baixo com certeza. Então a Haas quer selar um pouco mais essa parte traseira do carro. Há também uma possibilidade, isso a gente só vai conseguir confirmar na pista, quando a gente coloca o carro do ano passado com o carro desse ano, a gente vê que parece que eles aumentaram a distância entre os eixos do carro. De novo, quando você faz isso, você gera mais superfície, tanto para as partes aerodinâmicas, quanto para a parte mecânica. Você tem mais espaço entre um eixo e outro, o que pode ajudar muito no seu grip mecânico, na sua aderência mecânica. Dessa forma, conseguindo, né, tempos de volta justamente nessa fraqueza das curvas de média para baixa. O rake, o ângulo do carro da Haas está bem interessante no estilo Red Bull, isso parece ser um trending dentro, uma tendência, né? Usar trending para quê? Uma tendência nas equipes da Fórmula 1, a Ferrari usa, mas quem começou com isso foi a Red Bull. Quando você aumenta a traseira do seu carro, você acaba gerando mais espaço, mais superfície para o fluxo de ar trabalhar pela parte de baixo do assoalho, difusor e coisas do tipo. Um problema, esse rake, né, esse ângulo aumentado, ele acaba deixando o carro mais sutil a mudanças aerodinâmicas. Então, se a equipe acabar errando alguma coisa lá para frente, a tendência é que piore bastante quando o fluxo de ar chegar atrás. Então isso é algo que a Haas vai ter que tomar cuidado, mas parece ser um risco calculado. Se eles aumentaram o rake um pouco, é porque eles reconhecem que valerá a pena de que eles estão no caminho certo. Ou não, mas é um risco que a Haas decidiu tomar. Quando a gente vê o carro da Haas de frente, repare que acima ali, na tampa do motor, eles mudaram. Antigamente eles tinham uma entrada de ar que era meio ondulada, meio oval, e eles decidiram fazer a triangular, pegando uma tendência da Ferrari. Quando você diminui qualquer coisa no carro de Fórmula 1, você vai ajudar o centro de gravidade, você vai diminuir o arrasto. O carro da Haas era um carro que tinha muito arrasto, era talvez o carro, tirando a Williams, né, com mais arrasto do grid em 2019, então dá para ver que a Haas está enxugando um pouco o seu carro para justamente evitar também excesso de arrasto agora para essa temporada de 2020. E aí, amigo cabeça de gasolina, eu deixei faltar alguma coisa, deixei passar algum detalhe técnico? Coloca aqui na caixa de comentários para eu ver, tudo bem? E como sempre, muito obrigado pela audiência e pela sua paciência. E nós nos vemos na quinta-feira com mais análise técnica dos carros da Fórmula 1 em 2020. Tá chegando a temporada. Até lá, galera!